E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, ainda nesse formato aqui de videoaula, a gente vai falar sobre um tema muito interessante em inglês, que são as preposições, que são aquelas palavrinhas que a gente usa para ligar termos na oração e que geralmente elas denotam uma ideia aqui de tempo ou de lugar. E a gente vai falar das principais preposições na aula de hoje. A gente vai falar das preposições mais comuns, que são in, on e at, de uma forma mais resumida, e a gente vai ampliar, falar um pouquinho sobre outras preposições que são interessantes de falar, que são importantes para o seu aprendizado em inglês. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, já deixa um comentário aqui de que tipo de aula, que tipo de conteúdo você quer ver nos vídeos posteriores. E vale lembrar, se você quiser um curso de inglês que vai te levar do zero, do absoluto zero, até a fluência em tempo recorde, com aulões ao vivo, com interações com outros alunos e muito mais, clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão. E dados os avisos, bora pro tema do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre preposições. Tá, pessoal, na aula de hoje a gente vai focar mais aqui nas preposições de lugar. Então a gente vai dar aqui um apanhado geral das principais preposições de lugar e também falar sobre umas preposições um pouco menos conhecidas, mas que também são muito úteis para você que está aprendendo inglês. Tá, então o que são as preposições de lugar? Galera, as preposições de lugar, elas são palavrinhas que vão dar a ideia aqui de lugar ou de posição de algo em relação a outra coisa. Então aqui a gente vai ter os referenciais e a gente vai denotar a posição através dessas palavras. Esse é o principal ponto aqui das preposições que eu quero que vocês tenham em mente. Elas vão denotar aqui a ideia de lugar ou a ideia de posição de algo em relação a outra coisa. Então aqui elas vão criar essa ideia de conexão entre um substantivo e outra palavra da frase. Então isso tem muito a ver com posição, com exatamente onde você tá, qual que é o seu referencial em relação a outra coisa. A gente tem aqui o in, o on e o at, que são as principais preposições de lugar. Detalhe, a gente também pode utilizar essas preposições para dar ideia de tempo, tá? E se você quiser ver essas preposições de uma forma um pouco mais abrangente, né, mostrando mais casos, inclusive esses casos de tempo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que a gente fez somente sobre essas três preposições in, on e at, ok? Mas falando aqui de uma forma resumida, pessoal, a palavra in, a preposição in, ela vai ser usada para indicar algo que está dentro de um espaço fechado ou de algo limitado, tá? Então aqui eu posso dizer the book is in a bag. The book is in a bag. Então eu tenho aqui a mochila, né, bag, e eu coloquei o livro dentro dela. Então tá dentro de um espaço fechado, eu digo the book is in a bag. Mesma coisa para esse segundo exemplo aqui, que é room, que seria sala. Eu poderia utilizar aqui também bedroom para dar essa ideia mais forte de que a pessoa tá dentro de um lugar fechado. Então she's in the room, she's in a bedroom. Então ela tá dentro do quarto, ela tá dentro da sala. É um espaço fechado, então eu utilizo in. Poderia também utilizar casa, tá? Então, I am in my house. I am in my house. Eu estou dentro da minha casa. Eu poderia aqui simplesmente substituir o na, no, pelo dentro de, tá? Para dar essa ideia de que eu estou dentro de algo, de algum lugar basicamente fechado. Uma outra coisa importante, tá, pessoal, sobre a preposição in, é que ela também é usada para posicionamentos geográficos quando eu estou falando de lugares fechados. Por exemplo, país, que tem ali as fronteiras, né, definindo o território do país. Então, I am in Brazil. Mesma coisa com estados, com províncias, com divisões que também são fechadas, sabe? Então, I am in Minas Gerais, I am in São Paulo, I am in Bahia. Então, in, eu estou dentro de um lugar, nesse caso de um estado, então eu vou utilizar in. E mesma coisa com cidades, então, I am in my city, I am in Salvador, I am in Belo Horizonte. Cidade, um lugar fechado ali que tem lá as fronteiras, né, os limites, eu também vou utilizar in. Também vale inclusive para continente, no planeta, né? Então, I am in my planet, in the planet Earth. Então aqui eu utilizo in. Eu tenho também a preposição on, que vai dar a ideia de algo que está sobre ou em cima de algo, que é basicamente usada para algo que está em uma superfície. Então aqui a dica para vocês é pensarem em uma superfície. A gente vai pensar, por exemplo, em uma mesa, tá? Então, the cup is on a table. The cup is on a table. O copo tá na mesa. Então, ele tá sobre, né, acima de uma superfície. Então, nesse caso, eu utilizo on. Exemplos, né? The keys are on a table. Então, as chaves estão na mesa, né? Ou sobre a mesa. Eu poderia aqui substituir nesse contexto. Atenção que vão ter contextos em que eu não vou substituir, tá? E um outro exemplo seria there is a picture on a wall. Que nesse caso eu não poderia dizer sobre a
parede, tá? Mas como eu tô falando aqui também de uma superfície, é uma superfície vertical, mas é uma superfície, então aqui a parede, eu posso utilizar aqui também a preposição on. Então, there's a picture on the wall. Há uma foto, há um quadro na parede. E por fim, galera, eu tenho também aqui a preposição at. E ela vai ser usada aqui muitas vezes para dar a ideia de um lugar mais específico, tá? Então, sempre a gente vai associar a preposição at a um termo de um lugar mais específico, tá? Um lugar mais restrito. Então, a gente vai utilizar aqui para um local específico como um ponto ou uma posição. Então, she's at the door. She's at the door. Ela tá na porta, ela tá ali pela porta. Ou I'm at the hospital. I'm at the hospital. Eu tô ali no hospital como ponto de referência. I'm at school. I'm at home. Então, eu tô na escola, eu tô aqui em casa. Nesses casos, eu utilizo at. Mesma coisa aqui para um ponto de referência como um parque. Então, um exemplo seria we'll meet at the park. We'll meet at the park. Então, nós vamos nos encontrar no parque, ali pelo parque, ao redor do parque, ali como ponto de referência. Então, nesses casos, a gente utiliza at. Só trazendo um resumo para vocês, pessoal, a gente pode pensar em in como pontos de referência, né, locais fechados, tá? Mas de uma forma um pouco mais abrangente, uma forma um pouco mais superficial, de uma forma um pouco mais abrangente mesmo, né? Enquanto on seria para situações um pouco menos abrangentes, né? Principalmente nesse contexto de superfície, coisas que eu tô tocando, enquanto que at seria para locais ou posições em lugares mais específicos, ok? Tá, pessoal, sobre essas três principais preposições era isso. Se vocês quiserem saber mais sobre essas preposições, inclusive em contextos diferentes, como contextos de tempo, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o nosso link para o vídeo que a gente faz especificamente sobre as preposições in, on e at, ok? Só que hoje nessa aula eu quero mostrar para vocês outras preposições que também são importantes, como por exemplo aqui under. E under, ela vai dar a ideia de que eu tô debaixo de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então, a gente tem on, que é como se eu estivesse sobre algo, né? Que eu estivesse aqui tocando uma superfície. Quando eu digo que eu tô under, significa que eu tô abaixo de algo. O exemplo seria, the cat is under the table. The cat is under the table. Então, o gato, ele tá abaixo da mesa, tá? Então, under, abaixo. Justamente por isso a gente tem a expressão underwater, que seria aqui debaixo d'água, tá? Underwater, debaixo d'água. Por exemplo, the submarine is underwater. Então, o submarino, ele tá abaixo d'água. Também existem expressões, tá, pessoal, que a gente usa com a preposição under, que seria, por exemplo, a preposição under pressure e under control. Under pressure seria sob pressão, e under control seria sob controle. Então, para dar essa ideia de que eu estou abaixo, né, do controle e da pressão aqui, que eu estou tendo pressão e que eu estou tendo controle, eu utilizo under pressure e under control. A gente tem também, pessoal, a preposição over. E over seria aqui sobre ou acima de algo. Então, eu utilizo bem parecido com on, tá? Para dar essa ideia um pouco mais clara de que algo está acima de outra coisa. Então, seria meio que o oposto de under, tá? Seria aqui algo mais específico e eu posso utilizar o over para situações em que algo está acima de outra coisa, mas que não necessariamente está tocando ela, tá? Como a gente utiliza com on, por exemplo. Um exemplo aqui é the plane is flying over the city. Então, the aeroplane is flying over the city. Então, o avião ele está voando por cima da cidade, ele está sobrevoando acima da cidade. Então, over the city. Eu posso utilizar também, por exemplo, I'm flying on a hang glider over you. Então, eu estou voando de paraglider, né, acima de você. Então, nesse caso, eu vou utilizar over. Galera, existem muitas expressões, principalmente phrasal verbs e expressões com over, com o termo over. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre essas expressões, né, falando especificamente sobre elas. Mas uma que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho bem importante trazer, seria overwhelmed. Overwhelmed, que seria aqui a expressão sobrecarregado. Percebe aqui que eu estou utilizando sobre para dar essa ideia de uma forma um pouco mais informal, mas a ideia ela tá subentendida que eu estou sobre alguma coisa. Nesse caso, overwhelmed, sobrecarregado. Tem outras expressões também, como por exemplo, overheat, que seria aqui sobreaquecimento, então superaquecimento. Percebe que tanto no exemplo de overwhelm, como nesse exemplo de overheat, eu estou falando de algo que passou do ponto, sabe? Que sobrepôs alguma coisa. Inclusive, a palavra sobreposição, eu também utilizo over, que seria overlap. Então,
essa expressão, né, essa preposição over, ela é muito usada em várias palavras para dar essa ideia de que algo passou do ponto, tá sobre ou super alguma coisa, tá? A gente também tem aqui a preposição next to, que vai dar a ideia de proximidade, né? Então eu tô próximo a alguma coisa, também dando essa ideia aqui de ponto de referência, de posição de alguém em relação a alguma coisa. Então o exemplo aqui seria the bank is next to the post office. Seria aqui que o banco, ele tá ao lado, ele tá próximo ao correio. Então, the bank is next to the post office. My house is next to yours. Então, minha casa, ela tá próxima ou ao lado da sua. A gente tem aqui between, que seria para dar a ideia de algo que tá entre duas coisas, né? Então, I am between two of the main neighborhoods. Então, eu tô entre dois dos bairros mais importantes, dos principais bairros. Então, I'm between two of the main neighborhoods. Então, nesse caso, eu utilizo between. Galera, importante aqui, a gente também tem outra palavra para dar a ideia de algo que está entre coisas, que é among. Só que among vai ser na ideia de eu tô entre muitas coisas, enquanto que between vai ser quando eu tô entre duas coisas, basicamente aqui em posição ou ponto de referência, tá? Então, se eu digo among, eu posso dizer, por exemplo, I'm among a lot of people in a crowded place. Então, eu estou entre muitas pessoas em um lugar aqui de multidão. Nesses contextos, né, eu tô entre várias pessoas, eu utilizo among. Mas se eu estou aqui entre duas, eu vou utilizar between. E eu posso utilizar também no sentido figurado. Eu posso falar que eu estou discutindo com uma pessoa, então, there is a barrier between us. Então, aqui existe uma barreira entre a gente. There is a barrier between us. Só trazendo para vocês aqui outro exemplo, né? Seria the restaurant is between the supermarket and the pharmacy. Então aqui o restaurante ele tá entre o supermercado e entre a farmácia. Nós também temos aqui in front of, que seria aqui em frente de ou na frente de. O exemplo aqui seria the car is parked in front of the house. Então, the car is parked in front of the house. O carro está estacionado em frente, né, na frente da casa. E nós também temos behind, que seria aqui para dar a ideia de que algo está atrás de outra coisa. Então, the dog is behind the house. O cachorro está atrás da casa. My friend is behind the tree. Então, meu amigo ele está atrás da árvore. Nesses contextos, eu vou utilizar behind. Utilizando aqui preposições de lugar em frases, né, pessoal? A gente já viu alguns exemplos, vamos ver outros aqui. Lembrando que as preposições de lugar, elas vão dar a ideia aqui de posicionamento, tá? De algo ou de alguém em referência a outra coisa. Nós temos aqui, the book is on a shelf. Então aqui, o livro está na prateleira, é a posição, é o local onde ele está. Como nesse caso a prateleira ela é um lugar, uma superfície, e o livro ele está encostando nela, ele está aqui fazendo contato, eu utilizo aqui on the shelf. Inclusive tem a música muito famosa Smoke on the Water, que seria aqui fumaça na água, que seria aqui basicamente a fumaça encostando ou tocando na água. Mesma coisa aqui para quando a gente diz que uma pessoa andou sobre a água ou andou na água. Eu digo he walked on the water. Então aqui ele andou, porque basicamente, né, supõe-se que ele está encostando na superfície da água. E outro exemplo, the dog is under the table, que a gente já viu. Então o cachorro está debaixo da mesa, abaixo da mesa. Ou, por exemplo, eu também poderia dizer my cat is under the car. My cat is under the car. Então, meu gato está abaixo do carro, está debaixo do carro. Então, lembra sempre que eu falei de preposições de lugar, principalmente essas preposições de lugar que a gente viu no vídeo de hoje, eu vou estar falando de posicionamento e de referencial. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui como exercício, que você deixa aqui nos comentários, 3 frases utilizando as preposições in, on e at. Ok? Então, eu vou querer que vocês deixem aqui nos comentários esse exercício da aula de hoje e deixem também sugestões de outros temas que eu possa trazer aqui nos próximos vídeos. O vídeo de hoje foi isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.